acidentes. Desconto em mais de 80 lojas credenciadas. Reparo de carros com 1 ano de garantia em nossas oficinas credenciadas. Reparo de moto feito em concessionárias. Moto reserva sem custo. Rastreador e carro reserva com pequena contribuição. Ligue e agende sua visita. 2557-8899. 2557-8899. www.minascar.org.br. Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do programa Direito em Foco pela Rádio 3VL. Acesse radio3vl.com, também pelo aplicativo e pela frequência 87.5. Você pode participar também pelo Túlio, nós hoje vamos falar sobre um assunto assim que é muito discutido na sociedade no último ano, que é a respeito da reforma trabalhista, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade enorme de entender a importância dessa reforma, os impactos dessa reforma para todos os trabalhadores, em especial aqueles trabalhadores que são regidos pela CLT, que tem a carteira assinada, né? E antes da gente começar, eu gostaria que o doutor Fábio aqui falasse um pouquinho da sua formação, doutor, da sua atividade profissional, o doutor Gabriel também falar um pouquinho, e depois nós vamos fazer um panorama sobre a reforma trabalhista e vamos fazer essa interlocução com os nossos ouvintes internautas para ver se eles têm alguma pergunta, para que a gente possa esclarecer de forma assim bem sucinta as suas dúvidas. Boa noite a todos, boa noite, doutor José Geraldo, doutor Gabriel aqui do meu lado, aos ouvintes da Rádio 3VL. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite por estar presente e poder cumprir essa missão de esclarecer para o público Maravilha. Sobre a legislação trabalhista nova. Bom, eu sou advogado, me formei em 2004, então já são mais de 15 anos de exercício da profissão e se esses 15 anos na Justiça do Trabalho, tá? Como advogado com foco na representação do reclamante. No entanto, já tivemos experiência também com entidades sindicais patronais e entidades sindicais representante dos profissionais também. Uhum. Então é um longo período aí de caminhada. Que ótimo. Eu acho que a gente vai poder discutir alguns temas aqui de forma bem interessante. Maravilha. Doutor Gabriel? Meu nome é Gabriel Abreu Santos, sou advogado desde 2010, sou formado em Londrina, no Paraná. Que bom. Vim para Belo Horizonte aqui desde 2010, formei lá só e vim trabalhar aqui, sempre mexendo com direito trabalhista e trabalhando para diversas entidades sindicais. Sou pós-graduado, tenho um MBA em Direito do Trabalho na Fundação Getúlio Vargas e sou especialista em Direito Sindical. Nosso escritório sempre voltado pro reclamante, mas também pegamos algumas demandas de reclamados, de empresas, né? Mas sempre pensando no fazer o melhor para quem tem os seus direitos cessados, direitos não garantidos, né? Lembrando, deixar isso bem claro para os nossos ouvintes, né, que o reclamante é o autor da ação, né, normalmente é o empregado, né? E o reclamado é o empregador, a empresa, né? Pode ser pessoa física ou jurídica, mas é o empregador. Uhum. Doutor Fábio, nós tivemos a implementação dessa reforma em 2018, não foi? Foi finalzinho de 2017. Final de 2017. Entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Para ser exato. E ela trouxe uma série de transformações na legislação, que até então era considerada uma legislação excessivamente protetiva, né? Era considerada excessivamente protetiva em relação ao trabalhador,
inclusive a CLT, ela é bem antiga, né, da época do Getúlio Vargas, e até é muito elogiada no exterior por esse caráter mesmo de proteção, mas com a evolução da sociedade, de novas demandas, né, e principalmente de novas carreiras, novas profissões, novas interações entre trabalhadores e empregados, houve-se uma necessidade no meio político de se reformar esta CLT, essa lei tão importante para o trabalhador, e ela trouxe uma série de modificações importantíssimas, que de certa forma não impactou bastante essa relação entre o trabalhador, o empregador e até a justiça do trabalho. Eu gostaria que o senhor fizesse um panorama sobre essas alterações que foram implementadas para a gente. Ok, então a reforma trabalhista, né, que começou a viger no final de 2017, ela foi uma lei muito abrangente, ela alterou mais de 100 dispositivos da CLT, e não só da CLT, alterou também vários dispositivos da legislação extravagante, legislação que trata do FGTS, que trata do trabalho temporário também. Alguma coisa sobre a terceirização, muito embora antes da reforma trabalhista já tinha havido uma legislação que tratou da terceirização, mas ela veio acertar alguns aspectos com relação a isso também. Então foi uma lei que trouxe uma mudança muito significativa nas relações de trabalho. E as pessoas normalmente perguntam se essas mudanças foram boas ou não. E aí eu sempre lembro do professor de física explicando os movimentos, né? Assim, isso depende do ponto de referência. Ponto de referência. Eu, depois de 1 ano e meio de reforma, eu tenho convicção para afirmar aqui que a balança pesou mais para o lado do empregador. Essa reforma ela foi mais benéfica para o empregador do que para o empregado. Essa reforma ela foi muito criticada no momento da implementação, porque o debate foi muito pequeno, foi muito curto. Ela foi... Assim que teve o impeachment da Dilma, o Temer assumiu e agilizou esse processo legislativo para que fosse aprovada com muita rapidez. Então o debate foi muito curto, né? E ela trouxe uma maior liberdade no mercadológica, assim, né, para os empregadores, uma facilidade na contratação, uma facilidade na demissão também. Mas tudo que tem, né, depende muito do seu olhar. Se você está do lado do empregador, você vai ter um olhar sobre essa reforma, e o empregado um outro olhar. Muitas questões assim foram alteradas. Eu vou citar algumas coisas assim que a gente vai tratar individualmente daqui a pouco, com as perguntas dos ouvintes até, né? Coisas que foram positivas para o empregador, por exemplo, a negociação do banco de horas e da jornada 12/36 sem a interferência do sindicato. Que esses eram 2 pontos assim, que eram um trunfo do sindicato nas negociações coletivas, e isso, se por um lado ele facilitou a relação de emprego individual entre empregado e empregador, ele enfraqueceu muito a representação sindical. Enfraqueceu porque o sindicato agora ele foi excluído dessas negociações. Alguns direitos foram simplesmente extirpados, como é o caso da hora itinere, né? E outras alterações também foram feitas, como a possibilidade de reduzir o intervalo intra-jornada por acordo individual, a facilitação da extinção contratual por acordo que pode ser homologado, um acordo judicial. Antes a Justiça do Trabalho não permitia isso, e agora a reforma possibilita isso. Então diminui um pouco a burocracia, mas também coloca um pouco de vulnerabilidade nessa questão.
A contribuição sindical, que hoje é opcional, foi uma outra alteração trazida pela reforma, tá? E se a gente for olhar do lado do empregado, eu citaria aqui poucos exemplos de vantagens, né? Uma delas é a regulamentação do teletrabalho, que antigamente não tinha essa regulamentação e ela veio com a reforma. Muito embora ela trouxe algum prejuízo na jornada, na regulamentação da jornada, mas enfim, é uma situação que foi definida, né? E a gente ganha um pouco de segurança porque dependia muito do entendimento do juiz. Do juiz, exatamente. O que dá para citar, muita gente acha que é uma vantagem para o empregado, mas eu concordo que ele não vai precisar pagar a contribuição sindical mais, que era obrigatória, que era descontada do salário dele todo mês de março, e ainda algumas convenções coletivas colocavam lá um desconto mensal, que para o trabalhador hoje, muitos trabalhadores acham que isso foi uma vantagem, mas muita gente não sabe que o salário dele hoje é maior do que o salário mínimo por causa de uma negociação coletiva. Hoje, na convenção, eles não conseguem negociar um salário acima do valor do salário mínimo. Então, você vê, por exemplo, uma categoria que a gente mexe lá no escritório, que é o ACEI Conservação, que é como se fosse terceirizados, temos bares, hotéis, restaurantes. Hoje, uma camareira lá no sul de Minas ganha R$1.080, R$1.100 em média. Sendo que quando não tinha convenção coletiva, ela ganhava um salário mínimo só de R$1.000, que 958, né, que é na verdade. E sem esse valor da contribuição sindical, o sindicato não está tendo força para manter suas negociações. A gente espera que isso mude, não que volte a contribuição mas sim que mude o jeito do sindicato conseguir arrecadar, conseguir que as pessoas paguem a contribuição por vontade própria. E quando elas começarem a ver a necessidade que o contrato de trabalho, o emprego que ela tá trabalhando lá fica melhor, fica mais vantajoso, com mais benefícios por causa do sindicato, a gente acredita que isso vai melhorar e ela, por vontade própria, vai reconhecer isso e vai acabar querendo pagar. Interessante como que o país ele fica muito à mercê das ideologias políticas, né? A gente observa, por exemplo, antes do impeachment da Dilma, o Brasil era um país de esquerda. Então não se preocupava muito com essas questões trabalhistas, não se preocupava muito com essas questões de reforma. A questão do sindicato ele era até bem privilegiado dentro desse cenário do mercado de trabalho. Aí você tem o impeachment e aí dá aquela guinada na ideologia política do país, vai para um centro-direita, uma coisa assim meia estranha, e aí abriu espaço político para se buscar essas reformas e até tentar tirar um pouco da importância desse sindicato, né? E agora que a gente está na ultra-direita, né? Com esse novo governo. Talvez agora o que está sendo discutido realmente é como que o sindicato vai tentar conscientizar, atrair, né? O trabalhador para que ele possa contribuir com o seu sindicato. Então acho que vai agora buscar muito a questão da eficiência mesmo da atividade sindical, né? Eu acho que esse vai ser o grande desafio do sindicato daqui para frente. O pessoal acho que agora os dirigentes sindicais, né, vão tirar a bunda da cadeira e começar a fazer as coisas, né? Atrás de ajudar mesmo o trabalhador. Isso. Ter que trabalhar para conseguir se manter. E vai desestimular um pouco também aquela criação enorme, né, que tinha de sindicatos novos. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Aqui em Birité, os trabalhadores da educação, eles eram regidos pelo Sindiúti, né, que é o sindicato estadual, né, o sindicato único da educação. E rapidamente, de uns 4 anos para cá, se não me engano, foi criado um sindicato dos trabalhadores da prefeitura. Então, assim, eu não entendo por que uma prefeitura que não tem muitos trabalhadores, né, se fosse assim, uma prefeitura de Belo Horizonte, que tem acho que 50 mil trabalhadores, Betim, que deve estar chegando por aí, Contagem também, agora uma prefeitura que tem, não sei os dados corretos, não vou me atrever a falar exatamente, mas vou imaginar que seja 5 mil, 6 mil trabalhadores no máximo, né?
Então não há necessidade de se criar um sindicato. Então eu acho que essa reforma também veio para tentar inibir essa questão dessa proliferação de sindicatos, né? E aí houve até uma briga entre o sindicato dos trabalhadores, porque eles abarcam ali os trabalhadores da educação, e quando a contribuição era obrigatória, aí tinha aquela discussão, para onde que vai? Vai para Sindiúti, vai para sindicato regional aqui, para onde que vai? Né? Então eu acho que, tendo em vista essa falta de controle, né, essa ideologia nova de centro-direita, buscou minimizar essa farra aí e tentou dificultar um pouco mais. E a gente sabe que você estrangula qualquer atividade pelo bolso, pelo dinheiro. Então, se você diminui a renda do sindicato, você vai estrangulando esse sindicato. É uma pena. Eu particularmente acho uma pena. Mas talvez agora seja um momento de buscar uma nova reformulação da atividade sindical no Brasil, né? Eu espero que isso aconteça e deixe o sindicato mais forte e querendo ou não, que os direitos dos trabalhadores sejam mais protegidos, né? Mais reivindicados, há uma luta maior para a defesa desses direitos, né? E a gente ainda tem muito para falar sobre essas questões. Essa questão sindical ela é bem complexa mesmo. Inclusive, essa reforma ela deixou questões muito contraditórias, porque ela retira do sindicato, ela retira a fonte de renda do sindicato, mas ela mantém a unicidade sindical e não permite uma concorrência entre os sindicatos, não permite que o sindicato lute para angariar os seus representados. Isso. Então, assim, fica uma reforma manca, que não abordou todos os temas, assim, todas as especificidades dessa organização sindical no Brasil. Então, assim, ela trouxe contradições também. Não, com certeza, com certeza. Doutor Zé Geraldo, Fábio, também o Gabriel, tem uma pergunta aqui do Lucas Almeida. Ele perguntou se é possível, com essa reforma, que contratemos uma pessoa somente por um instrumento particular, um contrato de prestação de serviços ou somente carteira registrada. E, se for possível, de haver o recolhimento do FGTS e também desconto do INSS. Está aqui parabenizando o programa Lucas Almeida. Ótimo. Essa questão, assim, uma coisa que tem que ficar bem clara é que, muito embora a reforma trabalhista trouxe, assim, uma maior facilidade, ela desonerou, na verdade, o empregador, né? Isso, exato, flexibilizando a contratação, ela não alterou os requisitos da relação de emprego. A relação de emprego, quando ela é feita por pessoa física, né, com pessoalidade, aquela pessoa, ela não pode ser substituída, ela é subordinada, ela recebe ordens, né, e recebe pelo serviço, e de uma forma não eventual. Então esses são os requisitos da relação de emprego. Ela continua tendo que ser feita através da anotação da CTPS, tem que haver os recolhimentos legais, né, que é do FGTS e do INSS. Então, essas questões não foram alteradas. O que alterou foi a questão da terceirização, a possibilidade da empresa terceirizar todas as suas atividades, inclusive atividades meio. Porque antes essa regulamentação só existia na súmula 331 do TST, que proibia a terceirização de atividade meio. Né? Atividade fim. Exato, desculpa, de atividade fim. Isso. Então, hoje, a atividade fim também é autorizada para ser terceirizada. Atividade fim, atividade meio. Deixando bem claro que a atividade fim é aquilo que a empresa produz de verdade, né? Aquilo que ela obtém um lucro. Vou dar um exemplo aqui da Fiat, né? A Fiat, a atividade fim dela é montar o carro, né? Então, e a atividade meio pode ser lá o porteiro, pode ser a faxineira, pode ser outras atividades. Anterior a essa mudança na legislação do terceirizado, era só as atividades meio que poderiam ser, né, terceirizadas. Exato. Mas agora há a possibilidade, inclusive, terceirizar aquele empregado que está na linha de montagem, né? Sim. Que, em tese, quando o empregado é diretamente
empregado da empresa, a renda dele é maior, o salário é maior, os benefícios são maiores, né? E o terceirizado normalmente é aquele que tem um salário menor, tem menos benefícios, porque querendo ou não, a empresa terceirizada ela tem que ter o seu lucro também. É uma atividade econômica como qualquer outra. Né? E eu acho que isso é interessante porque flexibilizou muito essa relação. Né, essa questão trouxe assim, uma confusão enorme, e principalmente no início da vigência da lei, porque a gente ouvia falar de várias empresas com a intenção de dispensar o seu empregado para contratá-lo como pessoa jurídica, como terceirizado, como PJ. E essa pejotização, ela continua ilegal. Isso é um procedimento ilegal que não foi referendado pela legislação. Então, assim, se você tem os requisitos da relação de emprego, ela é uma relação de emprego. Inclusive, a própria reforma trabalhista, ela acrescentou um artigo na Lei do Trabalho Temporário que fala que o empregado não pode prestar serviço para o mesmo empregador como terceiro ou como sócio de uma empresa terceira até 18 meses depois da sua dispensa. Como se fosse uma quarentena. Exatamente, justamente para evitar essa fraude. Que a maior vantagem na terceirização, até no caso que o senhor José citou da Fiat, é o sindicato. Porque o sindicato da Fiat, por exemplo, tem um salário lá de R$6 mil para o montador. E vai representar só os trabalhadores em linha de montagem da Fiat, porque a empresa é a Fiat, né? O enquadramento sindical é feito assim. E no caso do terceirizado, a empresa que vai representar o terceirizado é a empresa de terceirização. Então é a empresa de acesso e conservação. Então o sindicato que representa o terceirizado tem um salário muito menor do que o sindicato que representa a Fiat. Então é essa que eu vejo que é a grande vantagem da terceirização aí, você contratar um empregado com um salário menor. Por quê? Porque o sindicato do empregado das empresas sem conservação não tem tanta força igual o sindicato do pessoal que trabalha na Fiat, que são montadores, são trabalhadores que já com um salário mais alto, trabalhadores com uma formação melhor. Então, de acordo com o enquadramento sindical, a terceirização fica melhor. Para você colocar na atividade fim, você consegue um salário menor mesmo. Então, pode acontecer muito da Fiat, por exemplo, mandar todos os montadores embora e contratar outros, não os mesmos, claro, né? Claro. Outros pelas empresas terceirizadas com um salário menor, porque na convenção coletiva das terceirizadas, onde o sindicato das terceirizadas negociou o salário, o salário é menor. Então, eu acho que a terceirização de atividade fim é bom para a empresa exatamente por causa disso, que os sindicatos são mais fracos. Justamente. E aí a empresa também, que tem atividade fim, ela retira toda aquela obrigação de se manter um departamento de recursos humanos, né? Toda aquela logística dificílima que é a administração do departamento de recursos humanos, e a questão, por exemplo, de recolhimento, FGTS, tudo isso. E aí você faz um contrato civil mesmo, de prestação de serviços com a terceirizada, e fica tudo mais simples, não é? Fica tudo mais tranquilo. Eu acho que essa resposta do ouvinte foi respondida. Se não me engano, o Lucas mandou mais perguntas, não foi? Parece que, primeiramente, foi essa pergunta. Vamos conferir aqui no site aqui também, e na live pelo Facebook. O Lucas Almeida, a princípio, foi essa questão dessa pergunta, viu, doutor José Geraldo? Ah, tá. Eu recebi aqui também outra pergunta, Túlio. Quando o empregado faz uso das férias e como as mesmas podem ser concedidas. Aí nós vamos começar a especificar os pontos. Tá, né? Então vamos lá. Vamos começar a especificar esses pontos. É questão das férias, né? Qual que foi a alteração? Como que as férias são concedidas ao empregado? A alteração trazida pela lei foi na forma de concessão. As férias continuam sendo adquiridas no primeiro ano de trabalho, o empregado adquire o direito às férias e no ano seguinte ele pode gozá-las. Então, essa forma de gozo é que foi alterada. Antigamente, ela podia ser dividida em duas etapas, e hoje ela pode ser dividida em 3 etapas, sendo que
pelo menos um desses períodos tem que ter 14 dias e os outros 2, no mínimo, 5 dias. Vale lembrar também, Fábio, que muita gente não sabe que quem concede as férias e quem decide o dia que vão ser tiradas as férias é o empregador, não é o funcionário. Não é o funcionário, de forma alguma. Existe aquela figura ainda de você poder vender férias? Existe. É o chamado, né, abono pecuniário, existe, tá? Isso foi mantido na legislação e o empregado tem que informar para o empregador dessa intenção, tá? E o empregador não pode negar também. Não pode negar. Mas o empregado ele tem o dever de informar para poder ter esse direito. Então, deixar bem claro, após aquele período aquisitivo de 1 ano, né, do primeiro ano, pode haver o gozo das férias, mas em períodos diferentes. Exato. Então, as férias, a alteração que teve... Mas sabe se pode vender todas as férias? Então, todos os 30 Não, dias? você pode vender 10 dias. 10 né? dias. Exato. 10 dias pode ser. Então, manteve a mesma questão, né? Então a questão das férias está tranquila. A questão da jornada de trabalho, o senhor começou a falar sobre a questão de 12 para 36 horas. Explica um pouquinho essa questão para a gente da jornada de trabalho. Na lei antiga, né, nos termos da CLT antiga, a jornada 12 por 36 ela só era autorizado se houvesse a intervenção do sindicato, através de acordo ou de convenção coletiva, né? E por isso que eu disse no início que era um trunfo do sindicato na hora da negociação coletiva, porque isso, para muitas empresas, é essencial essa jornada de 12 por 36 para organizar a sua atividade. E o sindicato tinha isso como uma moeda de troca. Então eu vou conceder a jornada 12 por 36 se você me conceder um plano de saúde, um plano odontológico. Então o sindicato foi enfraquecido porque perdeu essa moeda de troca na hora da negociação coletiva. Tá? Que interessante. Então quer dizer que essa atividade, essa jornada 12 por 36 para a empresa era muito bom. É muito bom, né? E o sindicato, ela só era concedida se o sindicato, através da convenção coletiva, autorizasse isso. Exato. E hoje pode ser um acordo individual. Da mesma forma, além da jornada 12 por 36, é o banco de horas. Sim. Porque no banco de horas, o empregado ele compensa as horas e o empregador não paga a hora extra com um adicional de 50%. Então, isso era uma outra questão que as negociações coletivas tratavam muito e hoje pode ser feito através do acordo individual também. Tá? Então, quer dizer que anterior à reforma, a previsão do banco de horas era possível se fosse convencionado. Se fosse convencionado. Se houvesse a permissão. Hoje não há essa necessidade dessa permissão do sindicato da convenção. O sindicato foi tirado dela. Mas mesmo assim ainda precisa de um acordo entre o empregado e o empregador. Mas é um acordo unilateral. Vai ser quase que unilateral, né? A empresa, se você quiser, aceita, se não quiser, vai embora. Normalmente, né, o empregador aí vai exercer o seu poder, né, o poder, né, de empregador mesmo, e o empregado ele é o hipossuficiente. Hipossuficiente da relação. Inclusive, eu até entendo que em momentos de crise, principalmente de 2014 para cá, em que o nível de desemprego aumentou muito, depois a gente vai falar sobre isso, eu acho que faz com que a empresa também se empodere mais, né? Fica mais poderosa nessa relação, porque qual que vai ser o objeto de barganha? O próprio emprego. Então, se você não aceitar, você vai embora. Tem um monte de gente na fila, né? Exato. Outra coisa que mudou muito, que eu acho que é um problema pro empregado, né, que essa reforma trouxe, a grande maioria foi pro empregado os problemas, é a questão da homologação do sindicato. O que seria isso? Quando você mandar embora, se tivesse mais de um ano de emprego, obrigatoriamente a empresa tinha que levar você e o seu termo de quitação do contrato de trabalho, que é o TRCT, que você recebe lá quando você manda embora, onde estão tudo que você recebeu, leva lá no sindicato. Eu já trabalhei muito em sindicato fazendo isso, então eu sei exatamente como é que funciona. Então a empresa chega lá com o TRCT, eu como advogado do sindicato,
confiro todos aqueles valores, se ela recebeu as férias corretamente, se ela recebeu o seguro-desemprego corretamente, se ele recebeu o salário que está faltando corretamente, a FGTS, foi feito algum desconto indevido. Então eu confiro tudo aquilo que o empregado recebeu. E olha, no meu tempo que eu trabalhei em sindicato, a grande maioria dos termos de rescisão de contrato de trabalho vinham com algum problema, com algum erro, sempre para baixo. Então a gente chegava lá, não homologava, contava para o trabalhador que estava errado, que ele tinha direito de receber aquilo, e o trabalhador ia lá e entrava com ação contra a empresa. Hoje em dia, não precisa mais, o patrão não precisa mais levar, então ele entrega o termo de rescisão para o empregado, e o empregado simplesmente assina e vai embora. Ele não sabe se está com algum direito ressarcido ou não, ele não tem noção disso, porque não é função dele saber isso também, né? Eu tive que estudar 5 anos para saber, às vezes eu ainda comia mosca, imagina o trabalhador. Ele é eficiente tecnicamente falando, né? O momento, eu até arrisco falar assim, o momento da homologação era onde o empregado conhecia os direitos. Né, que ele poderia reclamar. E esse momento, ele não existe mais, porque hoje o sindicato não participa da rescisão. Então, e quando o sindicato não homologava, era uma produção de prova fantástica para ajuizar a ação. Isso. Não é? Porque ele ressalvava. Às vezes o próprio sindicato mesmo, através do advogado do sindicato, ajuizava a ação, dependendo do sindicato, né? Eu já poderia fazer isso. Até fazer um gancho, porque eu acho que isso é um dos motivos que causou a redução da demanda na Justiça do Trabalho. Né? Então, assim, é lógico que existem outras causas, mas a ignorância do empregado de um direito que ele tem é um motivo muito relevante para poder ter reduzido as demandas trabalhistas. Eu trouxe aqui uns dados do TST, que está disponível no site do TST. Qualquer um acessa lá e vai ver uma informação muito clara que de janeiro a setembro de 2017 foi quando entrou em vigor a reforma trabalhista. Foram ajuizados 2.013.241 ações no Brasil. No mesmo período, em 2018, de janeiro a setembro de 2018, caiu praticamente pela metade, 1.287.208 ações. O que eu gostaria assim, de pontuar assim, foi o maior desserviço dessa legislação foi incutir no trabalhador o medo de demandar. O trabalhador hoje tem muito receio do processo trabalhista. Eu acredito que seja por duas questões, que é a imposição dos honorários de sucumbência e dos honorários periciais, ainda que ele esteja assistido pela justiça gratuita. Então, a gente sempre recebe esses questionamentos no escritório, essa insegurança do cliente com relação a isso, com o pagamento de honorários periciais e honorários de advocatício de sucumbência. Então, isso foi assim, para mim, que foi o grande... Né, um desserviço mesmo da legislação. Só para deixar claro, o honorário de sucumbência é quando o perdedor paga os honorários do advogado do vencedor. Exato. E quem arbitra esse valor da sucumbência é o juiz, né, normalmente uma porcentagem sobre o valor da causa ou sobre o valor daqueles pedidos que não foram aceitos. Exato. Não é? Então, Todo trabalhador, quando ele demanda, ele ajuiza uma ação trabalhista, ele faz uma série de pedidos, né? E aquele pedido que não foi aceito, que o juiz indeferiu, sobre aquele pedido ele vai lá e arbitra os honorários sucumbenciais. E os honorários periciais, que eu acho que é importantíssimo, porque muitas das demandas trabalhistas diz respeito à questão de insalubridade, né? Diz respeito a outras questões. E o profissional perito, principalmente o médico, ou aquele perito que vai analisar, por exemplo, se o ambiente é insalubre, né, o engenheiro, o que for, ele cobra, né? Ele cobra, e anteriormente isso era a cargo da empresa. Ou não, né?
Mas se ele perdesse, né, seria a própria Justiça do Trabalho. A própria Justiça do Trabalho, ela arcaria com isso. E agora a responsabilidade de arcar com esses honorários é do trabalhador, caso ele perca. Não é assim? Então isso ficou muito perigoso para o trabalhador, porque normalmente são valores altos, né? São valores altos. Até também... Mas vale lembrar, antes disso, vale lembrar que caso o trabalhador tenha direito, e se ele chegar lá no nosso escritório, com o TRCT, a gente analisar, ele contar o caso, ele tiver provas disso, ele não vai sair perdedor da demanda. Isso. Ele vai ser ganhador. E se ele sair ganhador, ele não vai ter que pagar nenhum tipo de honorário. Isso. É muito bom o senhor lembrar disso. Aquilo que eu sempre bato na tecla aqui no programa, a importância do profissional advogado, né? Eu acho que as pessoas, a nova reforma trouxe para a gente um temor das aventuras jurídicas. Que muitas vezes as pessoas têm muitas aventuras jurídicas, elas tentam lá e tentam a sorte na justiça, acreditando que a justiça do trabalho era uma justiça muito protetiva do trabalhador, e hoje a gente entende que não é mais. Já não era, e agora aí que não é mesmo com essa nossa reforma. E aí a atividade profissional, na verdade, advogado, de analisar as provas, analisar o direito em si, verificar se aquele trabalhador tem direito de verdade e ver quais provas são possíveis de serem produzidas, traz a segurança para o trabalhador. Então o trabalhador ele não tem que ter medo de ajuizar a ação, de forma alguma. Ele tem sim que analisar qual que é o seu direito, levar essa demanda para o advogado vai consultar a convenção coletiva de trabalho, ele vai fazer uma análise, vai verificar a situação, vai verificar quais provas podem ser produzidas, e produzindo essas provas e provando o direito, não há por que ficar com medo que ele vai ser vencedor. Exatamente. Não é? Hoje, antigamente, a maioria dos advogados entravam com ação pedindo tudo. Hora extra, férias, mesmo se o trabalhador não tivesse provas para provar que não tirou férias, por exemplo, o advogado pedia. Hoje em dia não, hoje em dia a ação é bem menor, isso traz até um novo rito, onde faz o tempo da ação ser menor também. Isso. E o pedido menor, mais fácil de provar, mais fácil de sair vencedor da demanda. E como o senhor trouxe os dados, né, isso aí se reduziu quase que pela metade. A gente, na prática jurídica, a gente percebe isso, porque a agenda das audiências já estão bem mais enxutas, né? O tempo que se levava de uma audiência inicial à audiência de instrução diminuiu bastante, né? Por um lado é muito bom, porque tem uma certa celeridade, né? E por outro lado, talvez possa ter espantado um pouco o trabalhador. Mas se o trabalhador buscar um profissional do direito, um advogado, e fizer uma análise criteriosa, organizada, séria, né, do seu direito, e demandar apenas aquilo que ele consiga provar, ele vai sair vencedor. Então não há por que ter medo realmente, né? E aí, com relação a esses temores de pagamento, tanto dos honorários de sucumbência do advogado da parte contrária, como dos honorários periciais, eu queria só esclarecer uma questão, porque se o empregado ele for beneficiário da justiça gratuita, e hoje quem é beneficiário da justiça gratuita é quem recebe menos de 40% do teto dos benefícios do regime geral da Previdência, está em torno próximo de R$ 2.400 assim, por mês, que é assim, a grande maioria dos salários estão dentro desse patamar, né? Assim, então, se ele recebe os benefícios da justiça gratuita e o empregado ele não consegue no processo nenhum valor que possa arcar com essas despesas de honorários, o do perito vai ser arcado pela União. Ótimo. E os honorários do advogado da parte contrária fica suspenso em condição de exigibilidade suspensa por 2 anos, tá? Então, acho que desde quando começou a reforma no nosso escritório nós não tivemos nenhum reclamante que teve que pagar a perícia. Isso é importante esclarecer. Não tivemos nenhum até hoje. Todos os beneficiários de justiça gratuita, os que perderam as perícias até hoje, que teve que pagar para a perita. Isso é importantíssimo esclarecer. Na verdade, até acho um certo contrassenso
dizer que fazer uma análise da justiça gratuita, porque se a pessoa ajuizou a ação, porque ela está desempregada, você concorda comigo? Exatamente. Ela já não tem renda. Já não tem renda. Ela já não tem renda. Então, eu acho que não haveria nem ter essa necessidade de se fazer análise da justiça gratuita, né, na demanda trabalhista. Mas tudo bem. A Justiça do Trabalho, inclusive, né, é chamada da Justiça dos Desempregados. Porque quem ajuiza ação no curso do contrato de trabalho, assim, são hipóteses raríssimas. Raríssimas hipóteses. Normalmente quem tem estabilidade, quem trabalha em emprego público, alguma coisa nesse sentido. Então, no momento do ajuizamento da ação, ninguém tem renda. Ninguém tem renda. Ninguém então, recebe. eu acho que não deveria nem se discutir essa questão de justiça gratuita ou não. Mas o que eu observei na prática é que quando isso chega no crivo do tribunal, a sentença é reformada em relação aos honorários sucumbenciais. Então, quando o demandante, o reclamante, ele entra com recurso, lá o mérito da ação em si não pode até não ser reformado, mas nesse ponto específico no horário sucumbenciais é reformado. Né? E acho que isso é importantíssimo. Esse início aí, né, esse primeiro momento de vigência da lei, ela trouxe assim, decisões muito diferentes, porque na primeira instância a gente lidar com diversos entendimentos. Em Belo Horizonte, se não me engano, são 49 varas lá, Gabriel? Acho que são 49. Eu acho que são 49 varas. Então são 49 juízes cabeças pensando de forma diferente. No tribunal você já tem um colegiado, né? E a questão vai uniformizando. Isso. Ainda vai demorar muito ainda, né? Para se ajustar, criar jurisprudência, né? Até isso, algumas questões sejam simuladas pelo TST. Isso demora, isso é um trâmite natural das legislações novas, né? É verdade. Mas enquanto isso a gente ainda vai ter muitas decisões divergentes na primeira instância, e aí isso vai sendo uniformizado na segunda, não é? E vai chegando uma jurisprudência bacana a respeito dessa questão. Uma outra questão importante também é a questão do descanso. O descanso na jornada. Descanso para alimentação, por exemplo. Houve alterações, né? Teve alteração, né? O descanso, que a gente chama que é o hora de almoço. É o ou da janta. Exatamente. Que ele era de 1 a 2 horas, né? Para quem tinha uma jornada superior a 6 horas por dia, e não podia ser negociado de forma alguma. A legislação nova ela já trouxe essa possibilidade de reduzir para 30 minutos esse descanso, né? Mas aí não quer dizer que aumenta 30 minutos na jornada, não. Se o empregado sai às 18 horas do trabalho, ele vai passar a sair às 5h30, tá? Ele não teve um aumento na jornada. Na verdade, o período de repouso e alimentação é que pode agora ser negociado. Se ele sair no horário normal, ele pode ter a hora extra sobre esses minutos que Exato, ele... Exato, sim. Esses minutos apenas, não é a hora inteira não. Esses 30 minutos que ele não fez. Aí pode. Mas se ele sair no horário normal, normalmente, se ele reduz 30 minutos, ele pode sair 30 minutos mais cedo. 30 minutos mais cedo, Tanto para baixo quanto para cima. Se você for olhar, tem cidades no norte do Brasil, Pará, que são muito quentes, chove muito na hora do almoço, então o horário de almoço fica assim de 3 a 4 horas. Então ele pode ir para casa, esperar, descansar, esperar o calor abaixar e voltar. Existem casos desses no norte do Brasil. Dá 3 horas de hora de almoço, 4 horas de hora de almoço. São exceções. Exatamente. Regionais mesmo. Né? Você tocou num ponto aí com relação aos minutos. Assim, se uma empresa ela concede 1 hora se o horário contratual, né, do repouso é de 1 hora e o empregado não goza esse intervalo por inteiro,
Antes da reforma, ele ganhava 1 hora extra de indenização. Agora ele só ganha os minutos. Que não foram concedidos. Então essa foi uma outra alteração com relação à jornada. Também, né? A gente, analisando essa reforma, a gente sempre vê que é uma questão, são reformas para tentar diminuir o custo da empresa. Isso, né? Sempre uma tentativa de diminuir o custo. Aí nós entramos naquela questão que a gente estava até discutindo antes do programa, que é o que incentivou a criação da reforma, né? Havia um discurso político muito bonito de que essa flexibilização das relações de trabalho poderia gerar empregos, porque as empresas teriam uma segurança jurídica maior, elas teriam uma diminuição dos seus custos, né? A gente sabe que o custo da empresa com a mão de obra é um custo alto, né? Principalmente em relação a encargos sociais, mas ela teria essa possibilidade e naturalmente iria alavancar a geração de empregos. E que a gente está observando que não está acontecendo isso, né? Exatamente. Pelo contrário, né? O índice de desemprego, ele aumentou dos governos anteriores para cá, né? Eu não tenho os dados exatos, eu até pensei em trazer, mas eu acho que isso é fácil de conseguir no site do IBGE e tal, a gente consegue ver essa evolução. Se não me engano, era no final do governo Dilma, em torno de 11 milhões de desempregados, e hoje nós temos 13 milhões de desempregados. Então, teve um aumento e essa é uma preocupação. Mas para provar esses benefícios para empresas, né? Esse é sempre o papo, né? Sempre a mídia vem, o governo vem, falando que vai melhorar, que vai ajudar. Você pode olhar o que está acontecendo agora mesmo, a questão das bagagens do aeroporto. Justamente. Tem as bagagens. Eu pensei justamente nisso agora. Coloca isso e a passagem só aumentando. E acabou de ter um aumento agora. Teve um aumento agora. Acabou de ter um aumento agora. A gente vindo para cá, nós escutamos. E essa foi a justificativa na época, né? Nós vamos cobrar a bagagem para diminuir o valor das passagens. E não houve nada disso. Levar a reforma para aumentar o número de empregos. Então eu acho que isso é uma questão assim que foi bem notório, assim, que o que justificou a reforma não se cumpriu, né? O que a gente está observando é o seguinte, que além de não aumentar a quantidade de empregos, diminuiu a quantidade de demandas na Justiça do Trabalho e, querendo ou não, aumentou o lucro das empresas. Porque falar para mim que não houve aumento do lucro, né, se há diminuição da despesa, há aumento do lucro, obviamente, né? Então, a contrapartida que as empresas poderiam dar para o país é justamente aumentar a contratação, né? E aí, um ponto muito interessante que poderia gerar contratações, que eu acho muito bacana, que é a questão da carga horária do emprego intermitente, contrato intermitente, né? Porque há algumas categorias na sociedade, no mercado de trabalho, como, por exemplo, garçons, que tem muitos estabelecimentos que abrem quinta, sexta, sábado, domingo. Não abre todos os dias. Então, se a gente for olhar nesse prisma, era necessário essa questão, né? essa legalização desse trabalho intermitente. Fala pra gente o que significa isso, quais as possíveis vantagens, se há desvantagens, se o trabalhador está atrelado a um empregador, ou se naquele momento que ele não está trabalhando, ele pode ter um segundo contrato de trabalho. Ok, essa é uma inovação da legislação nova, né? É uma modalidade nova de contrato de trabalho que não existia na lei antiga. Então, o empregado, ele vai ter um registro na carteira. Esse contrato intermitente, ele é registrado na CTPS, né, como todo contrato de trabalho, e ele vai ter os recolhimentos também de FGTS e de INSS. Ele vai receber, entretanto, por hora. E nesse valor, nessa remuneração já vai estar incluído férias, a 13º, né, nas suas proporções. Tá? Ele não vai poder receber menos que o salário mínimo hora e vai ficar... ele vai ficar aguardando o chamado do empregador. Tá? Então ele pode trabalhar para vários empregadores. O empregador tem que chamar com 2 ou 3 dias. 3 dias. 3 dias, né? 3 dias de antecedência, e ele
em um dia tem que dizer se aceita ou não. Ainda tem essa previsão de aceitar ou não. Se ele não responder, fica subentendida a recusa, né? E o empregador vai chamar alguém que esteja disponível. Tá? Porque como existe a possibilidade dele trabalhar para diversos empregadores, pode ser que ele não esteja disponível naquele dia. Então, existe hoje essa possibilidade, tá? Mas vale lembrar que a carteira vai continuar sendo assinada, né? E os benefícios continuam os mesmos, né? Pode ter várias assinaturas, essa é a grande dúvida das pessoas. As pessoas entendem, acham que se tem uma assinatura não pode ter outra. Não, pode ter. Pode ter várias assinaturas, né? Pode ter vários contratos ativos ativos ao mesmo tempo. Outra inovação muito interessante é a questão do home office, né? Que é a questão de você trabalhar em casa. Havia um entendimento jurisprudencial de que se você estava à disposição da empresa, mandando e-mails, fazendo alguma atividade da empresa em casa, por exemplo, até respondendo WhatsApp, né? Essas horas que você se dedicava à empresa poderiam ser, em tese, cobradas, né? Remuneradas. E isso era um entendimento dos juízes, dos tribunais. Para tentar criar uma certa segurança jurídica, isso foi positivado, né? Então, hoje existe uma regulamentação sobre esse trabalho em casa, home office. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. A lei chama isso de teletrabalho. Teletrabalho. E é o trabalho realizado fora das dependências do empregador, que não é considerado trabalho externo. Mas isso tem que ser, as condições têm que ser definidas em contrato, tá? Assim, não quer dizer que o empregador, que o empregado que tenha um trabalho na empresa, ele pode, a partir de agora, trabalhar em casa sem receber hora extra. Não é esse o objetivo. Nossa. O objetivo é que o empregado possa, né, trabalhar à distância com meios, né, de informática lá e internet, normalmente. Internet, enfim, e faça a sua jornada. Tanto é que esse empregado ele não tem direito à hora extra, ele está excluído lá do capítulo que trata da hora extra na CLT. Então ele foi excluído de forma expressa. Então esse empregado que trabalha em casa, ele não recebe hora extra. Se ele eventualmente comparece na empresa para alguma reunião, para alguma atividade que necessite a presença dele, isso não descaracteriza o trabalho à distância, o teletrabalho, tá? Mas essas condições elas têm que estar estabelecidas no contrato de trabalho. Diferente do empregado que trabalha na sede da empresa e continua trabalhando em casa. Então, nessa situação, né, no meu humilde entendimento, eu acho que a gente ainda pode buscar essa remuneração como hora extra, porque o teletrabalho ele é um contrato especial. Ele é um contrato especial com condições especiais. Inclusive, o empregador tem que treinar o empregado, está na legislação. Ele tem que treinar o empregado para que não ocorra nenhum dano à sua saúde, porque ele não está sob os olhos do empregador, né? Então, ele precisa dar essas condições, essas informações. Ah, sim. Inclusive, nesse contrato pode até prever questão de consumo de energia, talvez, né? Pode. Questão do consumo da internet, né? Isso aí pode ser indenizado, talvez. Né? A legislação, ela até retira esses possíveis benefícios, né, que vão ser negociados entre empregador e empregado,
da condição salarial. Então, isso não é uma verba salarial, ainda que seja combinado no contrato, não vai refletir em férias, 13º. Sim, para não onerar mais a empresa. Exato. Mas é interessante isso, porque eu acho que isso é uma inovação que veio a partir de uma demanda da sociedade, né? Uma demanda do mercado de trabalho, porque tem algumas atividades, vamos imaginar atividades de alta tecnologia, vamos imaginar aqui, viajando um pouquinho, funcionário do Google, funcionário do Facebook. Essas empresas, apesar de ser mega empresas, não têm espaços físicos gigantescos. Muitas vezes o seu trabalhador trabalha em casa, né, com a tecnologia que lhe é atribuída. Então, é realmente uma inovação muito interessante essa questão do home office, né? Agora, existem outras questões que trazem para a gente inovações. Por exemplo, aquilo que não era permitido anteriormente, que era a questão do acordo no momento do pedido de demissão. Né? A gente sabe muito bem que o trabalhador que pedia demissão, ele perdia também uma série de direitos, né, de verbas rescisórias, como, por exemplo, ele perderia, por exemplo, aviso prévio, ou ele teria o direito de sacar o seu fundo de garantia proibido, não teria direito ao seguro-desemprego, né, à multa dos 40%. Houve uma pequena alteração possibilitando esse acordo entre o empregador e o trabalhador, que, querendo ou não, eu acredito que foi um dos benefícios, porque é melhor pouco do que nada. Eu acredito que esse ponto foi realmente um benefício, e ele coíbe, ou pelo menos diminui, as fraudes, porque era comum a gente escutar do empregado, eu fiz um acordo com o meu empregador de devolver a multa do FGTS para receber o seguro-desemprego. Isso, inclusive, era crime, né? E acontecia muito. Então, com esse dispositivo, agora o empregado e o empregador podem entrar em acordo, o aviso prévio é pago pela metade e o empregado tem direito a levantar 80%. Da conta do FGTS. E isso, de certa forma, assim, inibe essas fraudes contra o seguro-desemprego. Lembrando que ele continua não tendo direito ao seguro-desemprego. Ao seguro-desemprego, mas pelo menos ele levanta as outras verbas que ele não levantaria. Mas, de qualquer forma, continua sendo uma negociação entre empregado e empregador, onde o empregador vai ter toda o poder em cima do empregado para decidir se vai dar isso, se não vai. Ele, na verdade, ele não é obrigado a aceitar o acordo do empregador. Nem o empregado. O empregado quer sair, quer ser mandado embora, vai precisar da boa vontade do empregador. O empregador também de liberar isso para ele, né? Eu não sei, eu até hoje não ouvi falar de nenhum caso desse, nem no nosso escritório, até hoje. Eu particularmente nunca ouvi falar de acordos assim, não. Eu não sei, não. Mas é uma inovação, né, que realmente traz muito interesse da população, porque tem muito trabalhador que realmente está insatisfeito com o trabalho, né, insatisfeito com o tratamento da empresa. Quando a empresa ela não cumpre as cláusulas contratuais ou a própria legislação, como, por exemplo, atrasa muito salário, não recolhe FGTS, havia aquela possibilidade de você ajuizar uma ação de rescisão indireta. Exato. Que na maioria das vezes lá na audiência a empresa fazia rescisão e deixava para lá e resolvia a situação, né? Mas isso também pode diminuir bastante, drasticamente, a demanda até por esse tipo de ação, né? Sim. Essa ação de rescisão indireta. Se o trabalhador também, se ele está insatisfeito, ele não é obrigado a ficar. Se o patrão está pagando errado, é mais fácil ele aceitar. É mais fácil ele aceitar. E a gente sabe que tem empresas que não mandam embora. Justamente para tentar forçar um pedido de demissão. Exato. Para ficar com uma rescisão mais barata. Né? E aí a gente vê muitos casos em relação a isso. Agora, voltando à questão do sindicato, que eu acho que é muito interessante falar, porque antigamente o sindicato tinha um poder maior, ele fazia uma triangulação entre empresa, empregado e sindicato, e ele formava a convenção coletiva,
que eram aquelas normas que poderiam reger a relação de trabalho naquela categoria em que o sindicato representava, né? Hoje em dia isso ficou muito enfraquecido. Explica pra gente por que isso ficou enfraquecido. Teoricamente, não o que enfraqueceu mais foi a falta de verba para o sindicato conseguir ir atrás dos empregados, fazer reuniões, ir atrás, perguntar para os empregados qual que é a necessidade deles. Só que a convenção coletiva, teoricamente, ela ficou mais forte para o sindicato, porque hoje o sindicato tem mais autonomia para negociar o que ele achar melhor para o trabalhador. E o que ele negociar vai ter força maior do que lei. Hoje o que o sindicato negocia vale mais do que a própria lei. A gente pode ver, por exemplo, no caso mesmo da 1236. Se o sindicato chega... hoje a norma obriga a empresa a empresa não precisa mais negociar com o sindicato isso. Mas se ele colocar na convenção que só vai poder colocar 1236 na minha categoria se negociar comigo. Só vai poder colocar, por exemplo, um banco de horas na minha categoria se conversar comigo primeiro. Ele coloca na convenção coletiva que fica obrigatório as homologações no sindicato. Então ele colocou lá na convenção 1236 só com autorização do sindicato, banco de horas só com autorização. Todo mundo que for mandado embora, por exemplo, do comércio, por exemplo, só com homologação do sindicato. O que vai valer é o que está na convenção. Então a empresa, para conseguir colocar 1236, vai ter que procurar o sindicato. Para conseguir o banco de horas, vai ter que procurar o sindicato. E a homologação vai ser obrigatória no sindicato. Por quê? Porque a nova lei hoje trouxe essa possibilidade das normas do sindicato serem mais... terem força maior do que a própria lei. Então a convenção coletiva hoje vale mais do que a lei. Claro, tem alguns pontos que não são... Isso que o doutor Gabriel está falando decorre de uma regra nova da reforma trabalhista, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Só que, como ele falou, e eu reforço isso é teoricamente, porque se o sindicato ele está enfraquecido, sem recurso, essa negociação também ela é prejudicada. Então, assim, por isso que no início a gente comentou que a reforma tem muita contradição. Isso. Né? Então, se por um lado ela deu força para a negociação, por um lado ela tirou força do sindicato. Mas uma coisa que todo trabalhador, todo que estiver ouvindo agora, pode procurar é saber qual é a sua convenção coletiva. Isso. E ler a convenção coletiva e saber quais os direitos que ele tem lá na convenção coletiva. Se está convencionado... Se está convencionado, o que vale. Tem que ser cumprido. Vale mais do que a própria lei. Então, o mínimo que qualquer trabalhador tem que saber é qual é o sindicato que o representa, qual o sindicato que representa o seu patrão e qual a convenção coletiva que rege o seu contrato de trabalho. Isso. E a gente sabe que existem muitos sindicatos que são mais fortes que os outros. Sim, claro. Né? Eu me lembro até pouco tempo atrás, hoje não sei se é tão forte assim, mas os sindicatos bancários eram muito fortes. Os sindicatos metalúrgicos eram muito fortes, né? Das estatais era muito forte, né? Dos petroleiros, da Caixa, dos Correios. O sindicato forte aqui em Belo Horizonte é o de vários hotéis e restaurantes que não sofreram nada com a reforma. Eles têm um clube aqui onde os representados podem funcionar, tem médico na sede do sindicato, tem psicólogo. Então, o trabalhador que contribui para o sindicato, ele vai ter um médico lá gratuito, ele pode ser atendido, ele vai ter um psicólogo, vai ter um nutricionista, ele vai ter até psicólogo, além de poder usufruir de um clube gigante que o sindicato tem. Então, eles se prepararam para isso. Né? Justamente, tá vendo? Aí que está a questão. Os sindicatos vão ter que se preparar, vão ter que ser mais atrativos para atrair esse contribuinte, né, da sua categoria, para ele poder sobreviver, porque eu acredito que daqui para frente muitos sindicatos eles vão ser extintos pela falta de recursos, né? Exato. E sindicato fraco tem convenções coletivas capengas, né? Exato. Ou não tem, né? Ou não tem. A grande maioria dos sindicatos hoje não fazem convenção coletiva. Tanto a nova reforma trouxe uma regra nova,
fala que o sindicato que não fizer convenção coletiva por 2 ou 3 anos, não me lembro agora, ele vai perder o direito de ter sua carta sindical. Porque eu acredito que seja o mínimo. É o mínimo. O mínimo que se espera do sindicato. Porque é o dever dele. É o dever dele. Pra isso, justamente. Né? Tem muito sindicato que existia, né? Só para arrecadar, e hoje, pelo menos, isso não temos mais. Não faz o menor sentido. E só para a gente terminar, as perguntas do Lucas nós conseguimos responder todas no nosso bate-papo, né? A questão do dano moral. Aqui é uma questão interessante, porque já existe entendimento jurisprudencial que dano moral na relação de trabalho é competência da Justiça do Trabalho. Né? Só que com a reforma mudou a questão do valor limite para esse dano moral. Né? E existe uma questão interessante. Primeiro que é muito difícil provar dano moral. Né? A gente fala de assédio, por exemplo, assédio moral, para que pode gerar o dano moral. É muito difícil de provar isso. E se eu tenho conhecimento quais são as alterações, o que é o dano moral em si, como que o trabalhador pode ficar atento na hora de produzir provas para uma futura demanda de dano moral na justiça, o que ele pode fazer? Primeiro, a gente precisa fazer essa pequena distinção do dano moral para o assédio moral. O assédio moral ele é uma modalidade, né, do dano moral, e ele se qualifica por ser uma exposição do empregado a situações humilhantes no ambiente de trabalho, mas de forma repetitiva, de forma prolongada. Não é um evento específico que vai caracterizar o assédio moral. Então, o assédio moral ele é essa circunstância, e ele pode ser provado assim. O empregado, ele normalmente a prova é difícil por causa disso, porque ele está sofrendo aqui sozinho, né? Sem testemunha. Então, assim, o que se recomenda é buscar o sindicato, sempre quando verificar a presença do ofensor, tentar filmar, gravar, ou ficar perto de uma testemunha, né? Porque a testemunha, né, vai ser a prova num eventual processo. E com relação à definição dos valores, a CLT ela meio que trouxe uma tabela que inclusive está sendo discutida a validade disso, de acordo com o salário do empregado, né? Então, se for uma ofensa leve, até 3 salários, uma ofensa média, até 5, uma ofensa grave, 20 salários, e gravíssima, 50 salários. Então, ela tabelou o valor do dano causado à pessoa de acordo com o salário, de acordo com o seu salário. Como que você vai valorar o dano? Aí você pega, por exemplo, Brumadinho. Ah, pois é. Aí o engenheiro que morreu lá, ganhava 10 mil por mês, vai ter um dano de... Agora um faxineiro que morreu lá, vai que teve a mesma causa-mortes lá. A vida é a mesma, né? A família sofre igual. Um vai ganhar mais e o outro menos, que está avaliando a vida da pessoa pelo salário que ela tem. Isso é um absurdo. Isso é uma forma de perpetuar a desigualdade. Exatamente. Sinceramente. É isso mesmo. E isso encontra defensor, esse tipo de tabelamento encontra defensores assim, no meio jurídico, né? Então, enfim. Mas a validade disso está sendo discutido. No STF já. E essa questão da Vale, ela é emblemática, assim, tanto é porque a Vale ofereceu como indenização valores que são superiores a esses tabelados pela CLT. Então... É interessante mesmo, né? Eu acho que primeiro que, na minha opinião, eu acho que com certeza é o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Né, essa questão da Vale, e que vai ter uma discussão muito interessante no campo jurídico, né? Essas indenizações, o pagamento dessas indenizações, como que isso vai ser feito, qual que vai ser o valor disso. Eu acho que vai ser um aprendizado muito grande daqui para frente em relação à questão dessas indenizações de trabalho, né? Bom, nosso tempo está acabando, eu gostaria de agradecer muito, doutor Fábio, doutor Gabriel, por esses esclarecimentos. Nós conseguimos pegar os principais pontos de alteração, tenho certeza que foi muito esclarecedor, mas eu acho que ainda merecia mais programas.
Né? Eu acho também, sabe? Eu acho que merecia. Eu acho que a gente pode marcar um outro dia para a gente esmiuçar mais isso, porque tem alguns assuntos que mexem muito com a população. Nós vamos fazer uma série de direito previdenciário. Nós já tivemos um primeiro programa que tratou de forma bem genérica, assim como nós estamos tratando aqui, sobre direito previdenciário. Nós vamos fazer um programa para cada tipo de benefício, para cada benefício em si. E eu acho que nós deveríamos fazer também alguma coisa relacionada ao direito do trabalho. Porque, querendo ou não, mexe com a vida de todo mundo, né? E entender isso é muito importante. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão da demanda na Justiça do Trabalho. Esse medo que as pessoas têm de demandar. Eu acho que elas têm que demandar, sim, sempre com auxílio do profissional advogado, tem que demandar, porque é direito dela, né? Querendo ou não, por mais que as empresas saiam fortalecidas dessa reforma, elas ainda têm que obedecer à legislação e aquilo que foi convencionado. E quem pode orientar, instruir o trabalhador é o advogado, né? Então, por isso que eu falo, tem que buscar a Justiça do Trabalho de forma consciente, de forma séria, mas não deixar de buscar de forma alguma. Eu queria, nesse finalzinho, deixar uma frase para os ouvintes pensarem, assim, que é uma reflexão que eu tive até pensando, né, nessa entrevista, e né, uma coisa aleatória. Antes... eu tinha uma preocupação, assim, eu tenho 2 filhas e, nossa, minhas filhas vão viver num mundo sem um Michael Jackson. Que coisa é essa? Hoje, a minha preocupação é muito mais prática. Elas vão viver num Brasil que não tem Ministério do Trabalho. Que eu acho que na verdade é uma grande piada, né? Eu acho que isso, para mim, é uma grande piada. Não ter Ministério do Trabalho é a consolidação da reforma. É para que veio a reforma, não é? Fechou o ciclo da reforma trabalhista. É simplesmente extinguir, ou quando ele vai extinguir o Ministério do Trabalho, ele dá menos importância. Vira uma secretaria qualquer de um ministério qualquer, que você tem menos importância. Né? Então, realmente é muito preocupante isso. Muito preocupante. Eu acho que ainda vai ter muito desenrolar dessa trajetória da reforma, ainda vai haver muito entendimento jurisprudencial sobre a reforma, mas eu acho que tanto a população quanto os operadores do direito, eles têm que ficar atentos em relação a isso, e a demanda por mudanças na legislação tem que vir da sociedade. A sociedade tem que lutar por isso. Exato. Né? E cabe aos sindicatos voltarem a se fortalecer, serem mais eficientes, né, mais atrativos, para que eles possam, junto com a comunidade, buscar essas alterações necessárias dessa reforma, de forma que ela se torne um pouco mais, né, humana, no sentido de ajudar um pouco mais o trabalhador. Né? Exatamente. Então, muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado aos autores. Nós vamos voltar, pode ter certeza. E obrigado ao Túlio e aos internautas também. Queria só deixar aqui o telefone do escritório. Sim, por favor. Para quem quiser, é só ligar ou ir lá. A gente está na Augusto de Lima 1376, no 14º andar, na frente do Clube do Cruzeiro. E qualquer dúvida a gente atende por telefone também, no número 2527 0858. 2527 0858. Qual que é o nome do escritório? TR Santos Advocacia. TR Santos. Doutor Fábio e o Gabriel, nós são sócios. O escritório já tem mais de 6 anos aqui. E vocês são especialistas na questão do trabalho. Direito de trabalho, sindical, exatamente. Empregador e empregado. Sim. Empresas e trabalhadores. Consultoria. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito bem, final de mais um Direito em Foco. Obrigado, doutor Fábio, doutor Gabriel, pela presença. Doutor José Geraldo de Moraes, mais uma vez dando um show. Agora, na sequência, está chegando o programa Stop. Terça-feira que vem tem mais Direito em Foco. E aí, vai continuar com sua internet lenta? A Via Nova apresenta para você planos incríveis de internet que vão te permitir navegar com muito mais velocidade. 30 mega por R$ 79,90, 50 mega por R$ 89,90.